Olá pessoal, dando continuidade então às nossas aulas sobre movimentação e armazenagem. É, nessa segunda aula, começaremos então aí falando sobre os princípios da movimentação e armazenagem. O princípio do planejamento, não é isso? Curva ABC. Nós vamos mais para frente fazer aí um detalhamento desse assunto. Classificar, né, os materiais para que eu possa planejar as áreas que esses materiais vão ocupar, o fluxo que esses materiais vão seguir, os controles que eu preciso, né, para cada tipo de material, né, material classificado como A, ou como B, ou como C, enfim, é o princípio do planejamento. Tudo que eu for fazer em movimentação e armazenagem de materiais, eu preciso primeiro planejar as atividades. Princípio do sistema integrado, não é isso? Conjunto de operações. Primeiro, o sistema físico integrado. Aquelas operações, como vai de um lado para o outro, como vai de um processo para o outro, como vai de um estoque para o outro, as transferências de materiais. Eu preciso ter um sistema físico integrado e depois disso um sistema de informações também integrado, para eu saber onde está o material, fazer uma rastreabilidade, seja ela interna ou externa, enfim, é o conjunto de operações que formam um sistema integrado. Não é somente um sistema de TI, não é, de tecnologia de informação, é o sistema operacional também, né? Como isso funciona, como é o trabalho, como é o dia a dia. Tudo isso faz parte de um sistema. Princípio do fluxo de materiais, né? Contínuo e progressivo. O fluxo de materiais é aquilo que determina quais são as áreas que serão utilizadas para os materiais dentro das fábricas, dentro dos armazéns, não é? O fluxo de expedição, o fluxo de entrada, o fluxo de saída. Todos esses fluxos, eles compõem o fluxo operacional, aquilo que comanda a movimentação e armazenagem de materiais. O princípio da simplificação, não é? Como vimos lá, né? A melhor movimentação é zero, a melhor estocagem é zero, enfim. Como podemos simplificar o máximo que pudermos, né? Primeira etapa da simplificação, análise de tempos e movimentos. Né? Qual é o tempo que eu faço cada operação, quais são os movimentos aí que eu posso colocar dentro dos processos como padrão, para que eu possa melhorar o tempo e o movimento. Né? Quais são os padrões que eu quero colocar, como eu vou medir o tempo de operação, não é? O carregamento de um veículo, por exemplo, ele não pode demorar mais do que um determinado tempo em função da quantidade de veículos que você tem para carregar durante um dia. Então é muito importante seja realizada uma análise de tempo, tipo de carregamento, né, quantidade de unidades ou quilos, enfim, que a cada carregamento envolve, qual é o tempo que temos que dedicar a cada um desses carregamentos. E montar aí, né, um processo padrão de tempos e movimentos. Análise de medida de trabalho, né? Todas as medidas de trabalho que estão aí envolvidas, quanta mão de obra, quantos equipamentos, qual o tempo entra aqui novamente, o movimento novamente, tudo aquilo que eu faço de medição, não é? Durante o meu trabalho, para eu ter absolutamente ciência de tudo aquilo que eu faço e o que eu faço que pode ser reduzido, simplificado, para melhorar a eficiência do meu processo, reduzindo tempos, movimentos e outros, né, que possam estar aí envolvidos, outros processos que possam estar envolvidos no trabalho de movimentação e armazenagem. Análise de programação de distribuição do trabalho. Se eu tenho várias equipes, se eu tenho vários horários, se eu trabalho em vários turnos, como que eu faço essa programação? Como que eu distribuo o trabalho de maneira uniforme, de maneira que todos tenham o mesmo nível de produtividade ou que pelo menos
a produtividade, né? Por exemplo, nós sabemos que durante o terceiro turno pode ocorrer uma redução na produtividade, enfim. Se isso ocorrer, né, quantos carregamentos eu devo reservar para a noite, para não ocorrer problemas, né, de não carregar um veículo programado, enfim. A programação super importante, programação do dia a dia. Planejar é uma coisa, planejar são definir planos, né, metas, objetivos. Programação é execução, né? Aquilo que eu executo no dia a dia, como eu vou fazer, como eu vou organizar. Análise de processos, não é? O próprio nome aí já define bem, fazer uma análise de todos esses processos. Análise dos fluxos, né? O layout, se o layout está adequado ao fluxo de material, se modificando o layout, o fluxo melhora, eu reduzo tempos, eu reduzo movimentos, né? Tudo isso faz parte desse princípio da simplificação. Análises técnicas de segurança do trabalho, tudo aquilo que pode causar ali interrupções no trabalho por problemas de segurança, eu posso simplificar as minhas atividades e obter mais segurança no trabalho, né? Métodos padronizados, processos e equipamentos. Lembra? Tudo padrão. Se todas as equipes trabalham da mesma forma, a tendência é que os tempos e movimentos e programação e eficiência, produtividade, elas sejam padrão também, né? Você tenha como medir o esforço de cada equipe, o resultado de cada equipe. E aqui sempre com o intuito de desenvolver, né, processos e pessoas, né, para que o padrão ele sirva como meta para todos e que todos executem da melhor forma possível aquilo que foi proposto pela padronização. Muito bem. Outros princípios, utilizar sempre que possível o princípio da gravidade, não é? A força motora é a mais econômica. Aqui eu não tenho consumíveis, eu não tenho combustíveis aqui, né? Então, se eu tenho uma esteira que eu posso colocar ela com uma leve descaída ali e aproveitar essa força motora para fazer o carregamento de veículos, por exemplo, fundamental, não é? A gravidade ela deve ser utilizada sempre que possível, sempre que tiver ali um processo onde eu possa aplicá-la. Utilização do espaço tridimensional, perdão. Então, assim, o tridimensional você está olhando para cima, para os lados, para baixo, onde você pode utilizar, não é? Se você pode utilizar o espaço de cima, se você pode utilizar o espaço de baixo, para melhorar a utilização do espaço. O critério de tamanho da carga, proporcionalidade, não é isso? A proporcionalidade entre, por exemplo, a área de picking e separação, a área de etiquetação, né, para carregamento, de conferência, se ela é do tamanho dos veículos que serão ali carregados, não é? A proporcionalidade de pallets, o carregamento, deslocamento de um material de uma área de armazenagem para uma área de expedição, se esse carregamento é proporcional, não é? A atividade, enfim. A proporcionalidade, ela tem que ser observada também. O princípio da segurança, condições e atos inseguros, não é? Aqui treinamento, né, DDS, né, diálogos de segurança diários, todos esses movimentos, todos esses processos devem ser considerados, né? A segurança é fundamental para que você não tenha interrupção de trabalho, para que você não tenha pessoas, né, que acabam sendo aí mutiladas, né, e principalmente para quem trabalha com empilhadeira, né? É uma coisa que eu tenho sempre muita atenção, tomar muito cuidado com esses equipamentos que se movimentam, porque eles são equipamentos pesados
E depois que você adquire alguma confiança ali na condução desses equipamentos, você pode acabar cometendo um ato inseguro e causar aí sérias lesões, né? Não só a você, como a terceiros. Então, muito cuidado com segurança é fundamental para conservarmos todas as pessoas com saúde. Princípio da ergonomia, né? As limitações humanas. Mais uma vez aqui, ó, se você ficar colocando muito peso nas pessoas, é óbvio, nas primeiras horas a produtividade é uma. Com o tempo, depois, a produtividade vai diminuindo. Por quê? Porque o peso limita, a disposição dos equipamentos não é a melhor possível, ela gera muita movimentação das pessoas, ela gera desconforto. Então, a ergonomia, né, a iluminação para auxiliar nas atividades de conferência, enfim, tudo aquilo que você pode fazer para melhorar as condições ergonômicas do trabalho, não é? Princípio do meio ambiente, o impacto ambiental. Conforme falamos aqui, algumas conferências, né, até de veículos, se os veículos estão emitindo muito poluentes ou não, se as empilhadeiras, né, a GLP, nos ambientes fechados podem ser substituídas por empilhadeiras elétricas, o que causa menos impacto, como corrigir aí, né, fazer uma gestão ambiental dos nossos processos. Princípio da mecanização, equipamento mecanizado, aquilo que falamos lá, equipamento de segunda geração, não é? Tudo que eu puder mecanizar para reduzir o impacto sobre a mão de obra, né? O esforço da mão de obra, eu devo realizar, eu tenho que fazer estudos e melhorar essas condições de trabalho. Princípio da seleção do equipamento, não é? Para cada espécie de material, para cada tipo de material, qual que é o equipamento no mercado adequado, oferecido para aquilo, qual é a melhor opção para o nosso processo, para os nossos operadores, não é? De capacidade, de treinamento que eu tenho que dar, para que esses operadores sejam capacitados para aquele tipo de equipamento, enfim. Tudo isso faz parte aí de estudos que temos que realizar na movimentação e armazenagem. Princípio da padronização, não só de métodos, quanto de equipamentos, não é? Às vezes temos vários fabricantes diferentes que podem ou não ter equipamentos similares. Às vezes um equipamento tem um detalhe a mais que faz toda a diferença no nosso processo, no nosso dia a dia, né? Um equipamento que consegue fazer um esforço diferente, tem um controle diferente, por ser mais fácil ou por ser mais adequado aos nossos produtos, né? Ao produto que realizamos, não é? Princípio da flexibilidade, né? O valor do equipamento. Se eu tenho equipamentos muito caros, né? Eu tenho lá um transelevador para movimentar o material, é óbvio, é o estado da arte, é aquilo que desejamos. Mas é possível? Não é possível. Então eu posso usar paleteiras, né? Ou empilhadeiras, ou se eu não tenho dinheiro para empilhadeiras, paleteiras. Que tipo de paleteiras? Paleteiras que movimentam, inclusive, o piloto ali, né? O condutor, ou não, paleteiras somente mecânicas. Eu tenho que ter flexibilidade dentro do meu custo, da minha operação, né? Da minha fábrica, né? Se a minha fábrica é uma fábrica menor, então eu preciso me adaptar às condições da fábrica, mas ter um nível de flexibilidade, porém com assertividade, não é isso? Não podemos deixar de ter um equipamento e comprometer o ser humano, né? Comprometer a pessoa, a saúde da pessoa. Ninguém vai ganhar nada com isso, só perder. Muita atenção a esse tópico, né, de flexibilidade, de utilização responsável dos recursos humanos. Princípio do peso morto, equipamento móvel, não é? Aquele equipamento que você pode utilizar em várias operações e que ele realmente vai facilitar, ele vai
trazer ganhos, né, não só para o processo, mas também para a pessoa, né? Às vezes colocamos um equipamento lá que é muito mais penoso até e muito mais perigoso. Então ele acaba sendo um peso morto. Ao invés de auxiliar, ele está atrapalhando. Temos que ter cuidado com isso. Princípio do tempo ocioso, né? Reduzir a improdutividade, ou seja, no armazém, às vezes, temos períodos de pico, e durante os períodos de pico, toda a mão de obra ela está ali aquém, às vezes, até da necessidade. Porém, nós temos outros períodos que a ociosidade acontece, ou seja, não tem tantos carregamentos e às vezes muitas pessoas ficam paradas. Assim, eu acho que utilizar essas pessoas para atividades de gestão, de controle de inventário, ou mesmo de realizar ali treinamentos nesses tempos, para fazer com que essas pessoas aproveitem esse tempo ocioso, né? A ociosidade, ela é ruim até para a própria pessoa, que se habitua com aquilo, e nós não podemos deixar isso acontecer. Muito bem, princípio do trabalho, né? Reduzir sacrifícios, aquilo que falamos aqui do respeito, a limitação humana, né? Daquilo que é possível ser realizado por um humano, daquilo que não é o ideal, né? Então, reduzir esses sacrifícios em tudo que fizermos. Princípio da automação, né? Tudo aquilo que for repetitivo, tudo aquilo que o ser humano faz de forma simples, né? Você tenta automatizar o processo para eliminar essa repetitividade. Não é? Por mais que às vezes você esteja gerando emprego, mas você está gerando ali um emprego sem motivação, um emprego sem ganho humano, né? Sem desenvolvimento humano. Então, se você puder automatizar uma operação dessas, é melhor que se faça essa automatização, porque é um trabalho que não faz nenhum ser humano crescer, não é? Então, se não faz crescer, você só vai gerar ali muita desmotivação, não é? Então, é melhor que não exista aquele trabalho, automatize ele. Princípio da movimentação, aquela velocidade constante, como já falamos sobre fluxo, não é? Dentro desse fluxo, não podemos ter locais de maior velocidade e locais de menor velocidade. O ideal é que tenha assim, uma velocidade constante, desde o almoxarifado até a produção, até os próximos processos de produção, até o estoque de acabados, até a expedição, até o carregamento de veículos. Uma velocidade constante, algo que possa ser administrado com segurança. Princípio da manutenção preventiva e preditiva. Aquilo que falamos, a preventiva ela acontece quando você consegue planejar bem, não é? A corretiva é aquela que, quando quebra, né? Quebrou, tem que fazer, tem que corrigir, não tem outro jeito. A preventiva é quando você consegue planejar bem a troca, né? De todos aqueles consumíveis, não é? E a preditiva é aquela que, além de planejado, você faz a troca antes que o equipamento quebra, não é assim? Por exemplo, você tem a durabilidade lá de um motor. Você sabe que aquele motor dura, sei lá, 100 mil quilômetros. Então, mesmo que você faça as preventivas, troque o óleo, abasteça o motor com o melhor combustível possível, a partir dos 100 mil quilômetros, ele tem a possibilidade de parar. Antes que isso aconteça, você já pode fazer a troca dele, enfim. A preditiva ela é muito mais que uma preventiva, que uma planejada. Ela já enxerga aí a durabilidade, né? A vida de uso de todas as peças do seu equipamento, evitando até acidentes mais graves, né? Em equipamentos como ponte rolante, por exemplo, uma manutenção preditiva ela é muito mais do que necessária, né? Ela é obrigatória. Princípios da obsolescência, situação de equipamentos e métodos por outros mais eficientes, substituição, de equipamentos e métodos por outros mais eficientes.
não só os produtos ficam obsoletos, não é, no estoque. Um produto que não vendeu, por exemplo, no Natal, e ele vai ficar lá para o outro Natal, talvez o tema do outro Natal seja outro, né, o tema de marketing adotado pela empresa, aquele produto ficou obsoleto. E isso pode acontecer também com os nossos equipamentos, com os nossos métodos de trabalho, os nossos processos, os nossos padrões. Por isso nós temos que observar isso, se já não está obsoleto, se as boas práticas do mercado já não são outras, se as exigências legais, não é, e humanas não são outras. Por isso temos que desenvolver sempre os nossos processos. Princípio do controle, produção e estoques. Não é isso? Então temos que ter controles, bons registros de tudo aquilo que fazemos, de todos os pontos de movimentação de materiais, de fornecimento de materiais, de armazenagem, de estocagem, de expedição, de separação. O bom controle, né? Os bons registros sobre tudo que fazemos. Se puder aqui colocar radiofrequência para melhorar a eficiência, né, da capacidade humana de controlar todos esses eventos, melhor ainda. Princípio da capacidade, plena utilização. É aquilo que falamos da ociosidade, não é? Assim, aqui a gente discute um pouco aquela plena utilização, o planejamento, a programação. Se ela está bem feita, ela está bem diluída durante o dia, e você elimina alguns problemas de ociosidade e utiliza os recursos bem, né? Não, evitando os picos aqui. Né? Tem que evitar os picos também. Não é porque se minha fábrica trabalha no pico 24 horas, aí a minha operação ela está subdimensionada. Eu preciso dimensionar mais, porque é aquilo que discutimos, né? Na primeira hora, na segunda hora do trabalho, um trabalho muito corrido, acima da capacidade instalada, ele pode até ter alguma produtividade, mas com o tempo, né, de turno para turno, isso vai piorando, isso vai caindo, isso vai gerando muita insatisfação, isso vai chegando à saturação das pessoas, dos recursos humanos, as pessoas vão se sentindo incomodadas com aquilo, e a produtividade cai, é inevitável. Então, essa plena utilização, uma boa programação, um bom planejamento é fundamental. Princípio do desempenho, custo por unidade, não é? Custo por hora, por mão de obra, por controlar os custos, saber quais são os resultados, quanto custa fazer um processo de uma determinada forma. Por que isso? Quando você estiver planejando, né, mudar o padrão, mudar os processos, um dos pontos relevantes para você conseguir que seu investimento vá adiante é essa questão do trade-off entre um custo e outro custo, né? A troca de uma condição por outra condição. Em quanto tempo aquela nova condição vai se pagar, né? Por quê? Porque o custo será menor ou a qualidade será maior, mesmo que o custo seja o mesmo. A produtividade aumentará, enfim. É nisso que tem que ter o olho, nesse princípio de desempenho. O princípio do custo do ciclo de vida, né? Análise econômica. É aquilo que falamos da manutenção preditiva. Mas aqui nós não vamos olhar somente equipamentos, nós vamos olhar também o layout, nós vamos olhar também o prédio, nós vamos olhar todo o armazém, todos os processos, qual o ciclo de vida daquele processo, daquele padrão, daqueles equipamentos, não é? Análise econômica para substituição de tudo isso, fazer budgets, né? Fazer planejamentos aí de 1 ano até 5 anos, para que a nossa logística tenha a visão no futuro, né? Daquilo que nós queremos. Nós queremos chegar no excelente, no ótimo, né? Naquilo que é mais produtivo, naquilo que gera mais motivação para os recursos humanos, naquilo que é o mais utilizado pelas boas práticas de mercado, enfim. É isso que temos que buscar aqui nesse princípio do ciclo de vida. Bom, falamos aí então de todos os princípios, vamos nos ater agora aos principais problemas da MAN, né? Quais são os principais problemas que nós enxergamos aí
durante o dia a dia, né? Alguns exemplos aqui, podem existir outros, mas aqui acho que está bastante abrangente. Transporte de peças pesadas, isso é um problema. Toda vez que temos que fazer transportes de peças muito pesadas, né, de um local para o outro, é, é, e às vezes essas peças nem mesmo são um padrão, nem mesmo são o nosso dia a dia, né? Por exemplo, uma máquina nova que chegou lá, uma peça de uma máquina, um cilindro de uma máquina. Como eu vou fazer, né, essa movimentação? Que tipo de equipamento? Isso sai da minha rotina, isso acaba sendo um problema. Então, é preciso que se pense nessas situações, para trabalhar com segurança, para trabalhar com métodos, não é? Mesmo que não seja ali padrão, não seja um movimento que eu vá fazer todos os dias, quando eu for fazer, eu preciso ter um equipamento que eu possa adaptar para essas condições. Transferências de peças, né, de longas distâncias. Ou seja, né, às vezes eu tenho longas distâncias dentro da minha fábrica, por ter uma fábrica bastante com vários processos diferentes. Por exemplo, eu tenho uma fábrica de plástico, uma fábrica de vidro, uma fábrica de borracha, e às vezes algumas peças têm que ser transportadas de uma para outra, mesmo dentro do mesmo pátio, ou às vezes separado por ruas, eu tenho que passar dentro do bairro com alguma coisa. Enfim, ter um planejamento para esse tipo de coisa, isso sempre causa desconforto, né? Isso sempre causa interrupção nos processos do dia a dia, né? No foco principal da empresa ali, que é atender a demanda de mercado, atender o cliente com o meu produto. Então, é um problema que precisa ser pensado. Excesso de produção ou dupla movimentação, não é? Aquilo que vai de um lado para o outro e foi feito errado, teve um processo ali que não deu certo, e você precisa fazer aquela movimentação 2 vezes, 3 vezes, enfim. Isso tudo causa problema, né? Um desconforto, aquele excesso de produção, quando a fábrica, por exemplo, vai ter que parar uma máquina durante um período, e para isso ela sai produzindo aquele material para cobrir esse período de parada, né? E você tem esse pico de produção daquele determinado produto, que vai extrapolar a área que você planejou de armazenamento, vai extrapolar a programação de movimentação de materiais, não é? Às vezes você tem um equipamento ali, uma empilhadeira que trabalha naquele processo de produção, você vai precisar deslocar uma outra, tirar de um outro local durante um período, para que seja possível atender essa demanda momentânea. Então, assim, esse tipo de programação diária pode acontecer. Então, tem que ter aí uma margem dentro dos processos para resolver esse tipo de problema, não é? Espera de material para trabalhar, não é? Assim, geralmente isso pode acontecer com a produção, não é? Alguém pediu um material, mas pediu muito em cima da hora, sem aquele tempo ideal que normalmente o almoxarifado pede para fazer entrega do material, levar as requisições. Por algum motivo ali foi esquecimento, uma falha humana ou uma falha mecânica mesmo, que atrapalhou, e aí fica lá um sujeito parado esperando aquele material para trabalhar. Tudo isso aumenta o custo, reduz produtividade, reduz assertividade, aumenta a pressão entre as pessoas, né, do processo, do trabalho, da cobrança. Procura de ferramental. Às vezes as pessoas ficam procurando onde estão os equipamentos para movimentar, onde está o carrinho hidráulico, onde está a empilhadeira. Então, padronizar aí os locais onde esses materiais devem ser depositados depois do uso, né? Às vezes esses equipamentos não são utilizados com muita frequência. Eles têm que ter um local adequado para eles estacionarem, não é verdade? Retrabalhos, né? Todo tipo de retrabalho que temos que fazer, de repaletização, de reetiquetação, de contagem de material que foi contado errado, enfim.
todo tipo de retrabalho é um problema dentro da movimentação e armazenagem. Por quê? Porque a mão de obra não está dimensionada para retrabalho. Ela está dimensionada para um fluxo, não é? Para um processo, para um padrão. Todo retrabalho exige aí, de alguma maneira, um planejamento de uma equipe adicional ou de horas adicionais de trabalho. Isso são problemas que podem acontecer aí dentro da movimentação e armazenagem. Falta de peças na montagem. Uma linha de produção de embalagem lá que faz montagem, né, de produtos, faz montagem de kit, seja lá do que for. A falta de peças nessa montagem por problemas de armazenagem ali, por problemas de produção, enfim. Isso trava linhas de produção e compromete todo o nosso fluxo, compromete aquela programação que a gente tinha feito para os 3 turnos, não é? De hora em hora, para cada equipe. Então você vai ter picos, né? Algumas equipes trabalhando mais, outras com tempo ocioso, por falta de peças, né? De montagem. Muito cuidado com isso. Contagem do inventário e digitação, né? Isso acontece nos inventários cíclicos, né? Que são os de tempo em tempo, e os rotativos, aqueles que realizamos de alguns determinados itens durante o dia a dia. E pode ocorrer aí não só o problema da contagem, né? O sujeito contar errado um determinado material, como digitar errado. Isso vai causar grandes problemas lá na nossa acuracidade, ou seja, grandes diferenças entre o contábil e entre o físico. Problemas de movimentação ou layout, né? Aquilo que já discutimos. Qual é o melhor layout, o mais adequado para aquela movimentação que nós temos ali naquele momento? Se a movimentação diminuir ou aumentar, será que o layout ainda continuará adequado ou não? Isso são estudos que precisamos realizar aí no dia a dia, para sempre melhorar e sempre estar aí preparados para enfrentar esses problemas, não é? Muito bem, falaremos agora então de planejamento e programação da MAN, né? O planejamento feito pelo próprio operador, não é? Aquele planejamento que o operador, o operacional ali desenvolve no trabalho, né? Os homens de produção movimentam seus próprios materiais, os homens de produção planejam seus próprios movimentos, não é? Eu posso deixar isso a cargo deles lá, como eu posso fazer estudos e colocar um padrão lá, para que eles sigam um padrão e não sejam eles os planejadores das ações ali. Até porque podem envolver aí não só problemas com custo, como com segurança, não é? Planejamento coordenado, centralização de informações no despachante que coordena todos os movimentos. O despachante aqui é o multiplicador, né? Aquele que centraliza todas as informações do padrão, de como todos fazem e transforma aquilo numa folha de processos, né? Num padrão matemático, físico, né? Que todos devem seguir, que todos devem se adaptar. Um pré-planejamento com o mínimo de programação no dia a dia, programa fixo e movimento e produção integrada, não é isso? Então aquele pré-planejamento, aquela discussão sobre o que é melhor, o que não é melhor, como fazer no dia a dia, qual é uma possível programação ali para aquele dia, para cada equipe, para cada turno, não é? Se eu vou ter um programa físico, né? Se eu vou ter um movimento físico ali todo dia, fixo, perdão, todo dia eu vou fazer a mesma quantidade, com o mesmo número de mão de obra, com os mesmos equipamentos, né? Por mais, se a coisa for linear, se a produção ela é de forma
intermitente, não é? Eu consigo fazer com um pré-planejamento aí uma forma de executar o meu dia a dia, os meus processos da melhor maneira possível. Ok? Muito bom. Vamos falar então agora quais são os tipos de estoque que temos aí na movimentação e armazenagem, quais são os tipos de estoque que podemos conhecer, não é? Primeiro, os almoxarifados, né, de matérias-primas, onde estão lá os materiais diretos, né, são aqueles que entram diretamente na transformação, na produção, né, os materiais que se agregam ao produto, né, fazendo parte do produto, não é? Podem ser também itens comprados prontos ou processados em outra unidade da empresa, conforme falamos. Você pode ter aí várias empresas de um grupo que verticalizam a produção de determinados itens, né, fazendo parte da mesma empresa ou não. Né, a gente compra apenas para montagem, mas são materiais diretos, são materiais que fazem parte do produto. Materiais indiretos são os auxiliares, são aqueles que ajudam na elaboração, execução do produto, a transformação, né? Podem ser diferentes dos anteriores, eles não se agregam, né? Por exemplo, óleo combustível, graxa, fita, crepe, às vezes esses itens são indiretos, eles vão na embalagem, eles vão no consumo das máquinas, eles não se agregam ao produto final de forma direta, mas sim indireta. Além disso, temos os almoxarifados de produtos em processos, né? Que são os semi-elaborados, os semi-acabados, né? Os intermediários. Temos o almoxarifado de produtos acabados, né? Também chamado de estoque de produtos acabados, enfim, aí é só uma questão de nomenclatura. É o local dos produtos prontos, né, onde os materiais estão prontos para irem para os clientes. O seu planejamento e controle é de suma importância, tendo em vista que o não giro do mesmo irá onerar o custo do produto. Então aqui nós já estamos falando de FIFO um pouquinho, né? Para que o material não fique obsoleto, não perca a data de validade, o material tem a sua rotatividade garantida, né? Temos que garantir esse giro interno, né? E ter muito cuidado com a obsolescência, né? Ou seja, aqueles itens que não foram vendidos e faziam parte de uma determinada campanha, eles deveriam ter sido vendidos em uma determinada época. Se não foram, eles se tornarão material obsoletos. É um custo que vai ficar dentro do armazém e que, se não sair para venda, vai virar um prejuízo futuro, trazendo aí problemas para a empresa. Temos que ter atenção em informar isso, manter as áreas comerciais informadas sobre o prazo da campanha e a quantidade de produtos que ainda tem à disposição. Almoxarifado de manutenção, não é? Onde estão as peças de reposição, de manutenção dos veículos, equipamentos, edifícios, material de escritório também, não é? Que são utilizados na empresa, né? Limpeza, enfim, muitas outras coisas. Esses são os tipos de materiais que nós vamos encontrar aí, então, tipos de estoque que normalmente encontramos na empresa. Podem haver outros tipos, aqui são apenas alguns exemplos. Vamos falar de classificação de materiais, né? O que é classificar um material? Classificar um material, então, é agrupá-lo segundo sua forma, dimensão, peso, tipo, uso, etc. A classificação não deve gerar confusão, ou seja, um produto não poderá ser classificado de modo que seja confundido com outro produto, mesmo sendo semelhante. A classificação ainda deve ser feita de maneira que cada gênero de material ocupe o seu respectivo local. Por exemplo, produtos químicos poderão estragar produtos alimentícios, se estiverem próximos entre si. Então, essa classificação, a gente acaba criando famílias de material, não é? Material ferrosos, materiais voláteis, materiais
porosos, enfim, você faz uma classificação para que dentro da sua área do armazém você possa colocar materiais semelhantes, próximos e distinguir a forma de tratamento, a forma de movimentar, os cuidados com segurança, o tipo de equipamento que vai movimentar, tudo isso na classificação a gente acaba contribuindo para a produtividade no dia a dia. Classificar um material, em outras palavras, então, significa ordená-lo segundo critérios, né? Agrupando de acordo com a semelhança, né? Sem causar nenhum tipo de confusão, de dispersão, né? E sem alterar o nível de qualidade dos nossos processos dentro de movimentação e armazenagem, né? Qual que é o objetivo da classificação? O objetivo da classificação é definir uma catalogação, simplificar, especificar, normalizar, padronizar, codificar os materiais, né? Principalmente se você usa códigos inteligentes na empresa. Quando você tem um código inteligente, você sabe, por exemplo, que o código que começa com 1 ou termina com 1, não importa qual a regra que você vai utilizar, ele refere-se a aços, por exemplo, o 2 a líquidos, o 3 a, enfim, né, a sólidos. Você tem que classificar, esse é o objetivo da classificação, a fácil identificação, né, simplificar o processo. Qual que é a importância da classificação? O sistema de classificação é primordial para qualquer departamento de materiais, pois sem ele não poderia existir um controle eficiente dos estoques, a armazenagem adequada, funcionamento correto, aquilo que falamos, o equipamento correto, no lugar correto, para a pessoa correta, os processos, a forma de controlar, não é? Alguns materiais são por litro, outros por quilo, outros por peça. Quando você tem um tipo de classificação funcional que te ajude nesse tipo de controle, o controle do inventário, a acurácia, tudo isso será melhor aproveitado, funcionará melhor. Quais são os critérios de classificação, né? Bom, vamos dar uma paradinha aqui nos critérios e continuamos então na próxima aula, ok? Muito obrigado e até mais.